E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então a gente vai estudar, né, dentro da citologia, né, que a gente começou a semana passada, na aula passada, né, a gente vai começar a desmembrar a célula de fora para dentro para tentar entender melhor cada um componente que faz parte dessa estrutura. Né. Então o primeiro que a gente vai começar hoje seria a membrana celular, já que é a mais externa. Né. Então a membrana plasmática, vamos começar revisando aí as funções. Né. Como a gente sabe, a célula precisa de uma proteção, ela precisa ser protegida de agentes, né, que poderiam se interessar pelos nutrientes, né, invadir, né, se apossar ali, por substâncias também. Então a função de proteção é essencial. Assim como também a contenção do que está dentro, né, para que não se extravase, não se perca componentes e ela acaba se perdendo a função. Né. Então a proteção e contenção são aí uma das primeiras funções que a gente vê. Por mais frágil que a membrana seja, ela é capaz de proteger e manter a célula íntegra. Né. Mas a célula precisa funcionar, ela precisa consumir substâncias, alimentos, né? Ela precisa exportar substâncias, ela precisa jogar fora o que não serve mais, então algumas coisas precisam atravessar a membrana. Então a função de transporte é também cumprida pela membrana como se fosse uma alfândega, né? Que controla a saída e a entrada de substância e às vezes até ativamente transporta, né, materiais para dentro e para fora. E a gente tem, por fim, a função de comunicação. Né? Como as células, a interface entre o interior e o exterior da célula é a membrana, ela que se encarrega de tanto mostrar para outras células quem ela é e o que ela faz, né? Como também existem receptores que permitem que as células na membrana, que as células reconheçam o seu ambiente, né? E possam responder para ele. Né? Bom, então vamos analisar um pouco melhor aqui a estrutura, né? Como que se baseia a estrutura? Bom, a membrana, o principal arcabouço dela é a bicamada fosfolipídica. Né? Então, o que é a bicamada fosfolipídica? Então, olhando aqui, né, imagina que a gente tem uma célula. Então, claro, esse aqui é um desenho bidimensional, né, mas a célula é tridimensional, então é como se fosse um saquinho, né, com citoplasma, e a membrana seria o saquinho, né, um plástico cobrindo a célula toda. Então essa imagem que vocês estão vendo aqui, né, ela é simplesmente um pedaço desse plástico visto de lado, né, então ampliado muitas vezes. Né. Então se a gente pegar um pedacinho aqui desse plástico, a gente vai ver essa imagem aqui. Então o que se refere a essa bicamada fosfolipídica? Então vamos começar entendendo o que é um fosfolipídio. Bom, então os lipídios, né, são substâncias que, em geral, a função deles é de armazenamento, né, de energia. Armazena energia. No entanto, além dessa função, uma das principais e mais conhecidas funções, né, tem a função estrutural também. Né, e nesse caso entra aqui o nosso amigo fosfolipídio. Então o que é o fosfolipídio? Ele é uma camada, uma molécula orgânica complexa, né, que tem uma configuração bastante interessante, porque ele tem uma parte lipídica que é apolar, né, ela não tem polaridade elétrica, né, e uma parte que é polar. Né. Então, para a gente entender melhor isso, que é onde tem o fósforo aqui, ó, por isso que é fosfolipídio. Então, para a gente entender melhor a relevância disso, vamos olhar aqui para a molécula de água. Então, olha só. A molécula de água ela é uma molécula polar. Por quê? Porque o oxigênio, né, que é esse átomo aqui, ele puxa mais os elétrons para si do que os átomos de hidrogênio. Então, ele tem uma tendência a ter mais elétron para o lado dele do que para o lado do hidrogênio, apesar de eles compartilharem um elétron. Então isso faz com que a molécula de água seja polar. Ela tem um lado que é mais negativo e um lado que é mais positivo. Né? Então isso é importante para a água porque, por exemplo, né, como a gente sabe que cargas opostas se atraem, né, uma molécula de água ela tende a atrair a outra molécula de água pelo lado negativo com o positivo. Né? E formando assim uma rede que torna a água capaz de manter uma tensão superficial. Né? Então, ou seja, uma molécula de água puxa a outra que está próxima dela, né, mantendo uma ligação entre o lado positivo e o negativo. Né? Bom, então, o fosfolipídio, né, ele é
uma molécula que tem duas afinidades. Ela tem uma parte que é apolar, que não tem polaridade negativa e positiva, e uma parte que é polar, como a água, que tem um lado positivo e um lado negativo, né? Que é onde entra o grupo fosfato aqui, que se encarrega de fazer essa polaridade. Então, por que isso é importante? Porque, em geral, uma molécula polar, né, ela tem afinidade com outra molécula polar. Então, os lipídios em geral, né, a maior parte dos lipídios, eles não são muito afins da água, né? Se você pegar óleo e água, por exemplo, e jogar junto, eles não se misturam. Se você pegar uma cera, né, e jogar água, ela não se mistura. Uma cera é um tipo de lipídio também, né? Então, a água ela tem uma certa dificuldade em se misturar com lipídios, em geral, né? Mas o fosfolipídio, como ele tem essa parte polar, né, ele tem essa dupla natureza, né? Uma parte que não se mistura à água, que é chamada hidrofóbica, e uma parte hidrofílica, que se mistura com a água, que tem afinidade com a água, né? Então vamos voltar aqui para a membrana agora, né? Para a bicamada fosfolipídica. Então o que acontece? Na bicamada fosfolipídica, as bolinhas vermelhas aqui são a parte do fósforo polar. Essa parte amarela dentro aqui são as partes apolares. Então essas caudas apolares elas ficam todas juntas. Por quê? Dentro da célula e fora da célula você tem água, né? Então perto da água você tem a parte que tem afinidade com a água, que é polar, né? Agora, longe da água aqui, né, escondida aqui no meio da membrana, você tem a parte apolar, que tem afinidade só entre elas, né? Então, apesar de ser uma estrutura muito fina e bastante flexível, que a gente vai ver agora, daqui a pouco, né, suas características, ela é bastante resistente, porque a parte apolar repele a água, né, e impede que a água dissolva essa membrana aqui, né? Então, essa é a base da membrana, né, é a estrutura da bicamada fosfolipídica. Embutido nessas estruturas, nessa base da bicamada fosfolipídica, você tem outras substâncias, como proteínas, né? Então, essa aqui é uma proteína, né? Aqui outra proteína que estão aqui em azul, né? As proteínas têm de vários tipos, né? Elas têm algumas que são embebidas na membrana, né? Elas estão bem ali imersas, né, na membrana, né? Seja atravessando a célula, a membrana toda, seja só mais para um lado ou para o outro, né? E tem algumas que elas só são encostadas superficialmente na membrana, né? Bem, você tem glicídios, né, que são carboidratos, que também eles são ancorados na membrana por uma parte aqui tem afinidade, né, com lipídios, né, e mantém aqui uma parte fora, né, que forma, se a gente for pensar na membrana, ela teria como se fosse uma penugenzinha, né, de carboidratos, que é chamado glicocálice, né, que tem aqui uma função importante nessa parte da comunicação da célula, né? Cada célula tem um tipo de cobertura de carboidratos, né, de glicídios específica, que permite que outras células reconheçam aquela lá como uma identidade, vamos dizer assim. Ela tem o seu jeitão. As proteínas, por sua vez, elas têm várias funções, né? Elas atuam também na comunicação, como receptores, e elas também atuam no transporte, né? Então tem proteínas, né, que não está mostrando aqui no desenho, mas que elas têm canais, elas formam literalmente como se fossem portas e janelas na membrana celular que permite a passagem de substância. E mais ainda, né, elas funcionam como catracas, que deixam passar ou não, dependendo do que elas reconhecem que está vindo ali, né? Então elas são canais específicos de substâncias, ou bombas até, que podem tanto jogar substâncias para dentro quanto para fora da célula, né? Bom, e a estrutura fosfolipídica, né, a bicamada, tem essa função de proteção e contenção que a gente conversou antes, né? Bom, então tudo isso aqui junto, né, a estrutura básica da bicamada fosfolipídica, as proteínas, os glicídios, né, colesterol, né, que também está aqui, é um tipo de lipídio também, só que ele ajuda a manter a integridade da membrana com variação de temperatura, né, que é importante, né? Então essa estrutura é chamada mosaico fluido. Então, o que é um mosaico? O mosaico, vocês devem ter feito em arte já, é um tipo de estrutura que é composta de várias pecinhas, né, coladas num desenho, né?
E fluido significa que essa estrutura não é rígida, né? Essas partes todas não são coladas no lugar, né? Elas têm mobilidade, né? Então imagina um ônibus cheio de gente, ou uma multidão no estádio, por exemplo, lotado, né? E uma pessoa que está aqui no cantinho, ela quer chegar lá no outro lado, então ela consegue, né? Ela vai se pedindo licença, vai esbarrando e consegue chegar. Então a membrana é assim também, ela não é fixa, cada estrutura não tem o seu lugar determinado e é imutável, né? Essas estruturas, elas são como se fosse um mar, né, de moléculas, e elas podem ser arrastadas para um lado e para o outro, né, dependendo aí por alguns fatores. Ela tem resistência, né, então essa estrutura aqui da polaridade da bicamada fosfolipídica, ela associado a algumas proteínas e colesterol aqui que também ajudam, né, ela fornece uma resistência, né, bastante elevada e necessária para a célula, né? E na célula vegetal, inclusive, aqui é principalmente na célula animal, né? A célula vegetal não tem o colesterol, mas ela tem aquela parede celular de celulose, né? Que é um material semelhante, na verdade é um material que forma o papel, né? E tem essa versatilidade, né? Então a capacidade do mosaico fluido aí de sair, né? De ter movimentação de partes, né? Ela permite que a célula forme bolsas, por exemplo. Então, se ela quer fazer uma bolsinha aqui, né, de membrana, né, tanto para dentro quanto para fora, né, em alguns mecanismos de transporte de membrana a gente vai ver como isso acontece, né, isso pode ser feito facilmente, assim como também mudar, né, a composição da membrana temporariamente, né. Então você pode colocar novas proteínas, novos carboidratos para sinalizar, para cumprir novas funções, aumentar a quantidade, diminuir a quantidade, recolher para dentro, exportar. Então a membrana ela pode ser muito versátil devido a essa composição variada dela, né? Então ela é modular, vamos dizer assim, né? Você pode, células diferentes podem ter substâncias diferentes aqui embebidas nesse mosaico para cumprir diversas funções. Então isso aqui era uma introdução aí, uma base, né, das funções da membrana plasmática, né, que está presente aí na célula, né? E variações dessa membrana também estão presentes em organelas dentro da célula e também na membrana nuclear, né? Que na verdade é uma membrana muito semelhante a essa, só que mais especializada, né? Com uma composição ali, primeiro ela é dupla, né? Ela tem duas camadas dessa, né? E ela tem uma composição ali de canais, de proteínas especializados em conter aqui o material genético, né? E várias organelas nas células eucariontes também têm membranas específicas, né, que são semelhantes a essa, que cumprem diversas funções, como as mitocôndrias, como os lisossomos, né, e os complexos Golgiense, retículo endoplasmático, que são aquelas várias camadas de membrana que estão por aqui, né, o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, os lisossomos. Então a gente tem um complexo muito grande de membranas, né, todas elas que formam um contínuo de superfícies, né, dentro da célula eucarionte, que faz com que essas proteínas, todas essas substâncias que estão aqui dentro, né, na membrana, possam trabalhar em função da organização e da produtividade da célula, né? Então, por exemplo, o transporte. Como tem proteínas que transportam substâncias, se você tem um monte de saco de membrana aqui, você pode promover transporte de substâncias e armazenamento dentro desses sacos, que é o que a gente vai ver mais para frente quando a gente for estudar o citoplasma, né? Mas por enquanto é isso, então espero que tenha sido claro aí e valeu!